Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo e o assunto de hoje nós vamos falar como você pode escolher a escola para o seu filho. Iremos dar aqui algumas dicas. Então, gente, eu acho assim, a gente pode escolher através de um amigo que fala, olha, indicação, né? Ele fala, ó, meu filho estuda nessa escola, ela é muito boa, o ambiente é muito bom, e você pode escolher assim, ou você mesmo vai pesquisar, vai visitar as escolas, e aquela que você achar melhor, você vai lá e entra, faz uma visita. Se a escola já deixa você visitar do jeito que tá, é melhor. Por quê? Tipo assim, ela não precisa marcar um horário. Aí quer dizer que ela não tem nada para esconder. Apesar que as outras também podem não ter nada a esconder, né? Mas é que tem umas que preferem, tipo, marcar horário. Marcar horário é bom porque realmente tem um horário que a criança está tomando banho, ou então um horário que a criança está indo para o soninho, e esse horário não é bom mesmo fazer visita, porque vai atrapalhar as crianças que estão dormindo, né? Vai atrapalhar a rotina da escola. Mas tirando isso, é tranquilo. Então a gente deve observar o ambiente da escola, como as crianças se comportam, as crianças, quer dizer, como as crianças ficam durante a escola, quer dizer, as crianças que estudam na escola, dá para você dar uma bela olhada, né? E ver como os profissionais agem com as crianças, dá para também dar uma olhadinha, porque as crianças que estão na escola, quando elas vêm em visita, elas sempre querem chamar atenção, ou elas querem brincar, se elas estão fazendo uma atividade, elas querem parar daquela atividade para dar atenção à visita, outras choram. Então, dá para a gente ver, nesse momento, dá para você ver como os profissionais reagem às crianças, entendeu? O que seria uma boa para você ter tipo assim, uma pequena noção de que se fosse seu filho, como ele seria tratado, por exemplo. Então, a gente precisa ver também o espaço onde a criança vai ter tempo para brincar, se é seguro, na parte de segurança mesmo, tipo, quando você chega na escola, você entra assim, você tem que se anunciar primeiro, para depois você poder adentrar o ambiente escolar, depois a pessoa te acompanha até a porta da saída. Então, isso é questão de segurança. O método de ensino. Aí você pergunta, tudo que você tiver dúvida, gente, é hora de perguntar quando você está na escola. Você pergunta, aí você conversa com a coordenadora pedagógica, se for possível, pergunta sobre alimentação. Se seu filho tiver algum problema, assim, uma restrição alimentar, aí você pega também, você pode conversar como eles fazem, como é que são feitos os cardápios, assim, que seria adequado para o seu filho. E em relação também ao espaço da escola, gente, é tão importante, tipo assim, ter lugares que a criança possa correr livremente, ter a parte dos brinquedos tipo escorregador, todos os brinquedos que tenham segurança. Se sempre tem pessoas a mais, tipo assim, com as crianças, por exemplo, é só uma professora, com quantas crianças aquela professora fica? É só uma professora mesmo que vai ficar com quantas crianças, com tipo, divisão de salas, por exemplo, é jardim? Então é jardim, então tá, não é jardim pré, tudo junto, você tem que ver faixa etária para ver se é tudo misturado, ou se é cada um no seu lugar, entendeu? Então, geralmente, a gente vai mesmo por indicação de amigo, por quê? Porque a pessoa já conhece a escola, então é muito mais fácil. E aí você também pode perguntar como é que vai ser a comunicação entre os pais e a escola. Você vê se vai ter, se você tiver algum problema, se você pode ligar, ou se vai através da agenda. Tipo, você pode perguntar tudo. A escola tem que ser um lugar que você chega, assim, e você tem que se sentir acolhido. Se você se sentir acolhido, é uma grande chance de seu filho, tipo, se dar bem também, entendeu? E escolas, assim, que tem bastante pessoas, assim, bastante funcionários, é bom que a criança conheça. Seria bom que quando a criança entrasse nessa escola mesmo, ela pudesse ter um tour, fazer um tour pela escola, conhecer todos os funcionários, entendeu? Porque assim ela sabe a quem chamar caso ela tenha alguma dificuldade. Isso quando a criança já é maior, né, gente? Agora, quando é pequeno, por exemplo, um berçário, o que você precisa no berçário?
Você precisa que os ambientes sejam limpos. Por quê? As crianças depois, ficam entram com 4 meses, por exemplo, na escola, mas daqui a pouco ela começa a engatinhar, daqui a pouco ela começa a querer andar. Então, o espaço tem que ser um lugar limpo para a criança, sabe? Higienizado. A comida também tem que ser uma comida boa, assim, bem, tipo assim, um cardápio variado. Então, isso você também deve prestar atenção. E nos funcionários também, porque às vezes eu tive um pai de aluno que falou para mim assim, que escolheu a escola quando me viu colocando a criança no berço. Então, porque às vezes você, tipo assim, a pessoa como funcionário, não tá vendo como o pai tá vendo ela, como o pai, se o pai tá observando. Mas ele estava observando como foi que eu levei a criança para o berço. Então, eu fui de um jeito normal, carinho, levei a criança tal, com cuidado para ela não acordar. Isso faz diferença. Quando a gente vai procurar uma escola, a gente tem que dar uma olhada nos funcionários também, sabe? Dar uma olhada no geral, não só no ambiente, mas dá para perceber algumas coisas assim, mesmo sem, tipo, você se atentar, você pode dar uma olhadinha para o lado, ficar olhando as coisas ao seu redor para ver se você vê alguma coisa que você não gostou e fazer o comentário com a dona da escola. E é assim, tipo, quando a minha filha estudava, ela estudava numa escola que era totalmente aberta. Era tipo assim, a escola de um lado, a igreja do outro. Era de uma igreja, era uma escola católica. Então, a gente sempre via aquele portão aberto, quer dizer, qualquer pessoa que ia à igreja tinha acesso, poderia ter acesso à escola. E isso a gente reclamou por muito tempo. Agora passaram-se os anos, muitos anos, a escola está do jeito que deveria ser. Tipo, é totalmente fechado a parte da escola da parte da igreja. Então, tipo assim, não tem como a pessoa entrar e qualquer pessoa entrar e fazer o tipo assim, e ter contato com as crianças, entendeu? Então, isso é importante, a gente vê a segurança da criança também. Eu acho que é por aí. Eu, para colocar a Juliana na escola, a minha primeira filha, eu fiz assim um tour por todas as ruas, entendeu? Assim, eu primeiro entrei no site de cada escola que me indicavam e acabei não colocando em nenhuma que me indicaram. Eu fui em uma bem próxima aqui de casa e eu fui em 4 escolas. A primeira diziam que era ótima, que foi a que meu marido foi estudar. Na época, para ele, acho que serviu bem mesmo, tal, deu tudo certo. Mas para mim, eu não me senti acolhida lá. Para mim, era um ambiente já. Os móveis eram antigos, não tinha segurança, tinha muita escada. Eu moro numa casa térrea, então ela não estava acostumada, então eu não me senti segura. Nas outras escolas eram muito grandes, então, assim, eles tinham o método que eu estava procurando, era o método tradicional. E eles estavam, numa das escolas era o método construtivista, a outra era do Montessori, que eu acho interessante, só que não aplicava para mim na época. Hoje em dia eu até acho que é interessante, mas na época eu não conhecia, então eu preferi não ir nela. E aí eu conheci uma amiga minha falou assim, olha, eu não sei se você já foi, mas ali mais pra frente, perto de uma pizzaria tem uma escola. Talvez eu coloque meu filho lá. Eu falei, ah, tá bom, eu vou dar uma olhada, mas já sem esperança. Aí eu fui, e aí quando eu cheguei na escola, eu bati, toquei a campainha lá, o moço apareceu, o porteiro, né, atendeu e falou assim, pois não. Eu falei, ah, então, eu gostaria de conhecer a escola, eu tenho uma filha, tal. Na hora, eles acolheram, já chamou a moça da secretária. A secretária falou, qual a idade da sua filha? Aí eu falei, 4 anos. Ah, então ela está na fase entre o jardim e o pré. O que que ela já sabe? E aí eu fui falando o que que ela já sabia. Ah, interessante. Aí tem a faixa de idades, né, a faixa de corte que eles falam, que na época era de janeiro até junho, agora já mudou, né? Agora é março até junho, para entrar na escola. Então ela entrou com 4 anos no pré, e assim, já quase fazendo 5, mas eu gostei do que nessa escola? A professora, eu entrei na sala, né, do pré, e eu perguntei para ela como seria se a minha filha estudasse lá com ela. Aí ela falou assim, olha, tem essas crianças aqui, as crianças todas bem bonitinhas, educadinhas, levantaram quando eu cheguei perto da porta, falaram boa tarde para mim, sentaram novamente e falaram, seja bem-vinda. Claro, né, assim,
um monte de criancinha pitoquinho falando, assim, achei sensacional. E aí eu perguntei para ela o que que ensinava, né, nessa faixa etária, porque eu estava querendo que aprendesse, mas eu também queria que brincasse, né? E ela me mostrou a parte do parque, ela me mostrou as crianças brincando ao ar livre, ela também me mostrou o caderno das crianças. Tinha umas crianças mais avançadas que já sabiam ler, tinham crianças que não tinham noção nenhuma. E aí eu perguntei para ela, tá, mas aí vai chegar no final do ano, ninguém vai saber nada? Tipo, quem sabe, sabe, quem não sabe vai deixar para o próximo ano? Ela falou, não, as crianças têm tudo o seu ritmo, mas assim, eu desesperada, já que achava que a criança tinha que entrar na escola, já saber tudo, né? E ela falou, não, cada criança tem seu tempinho, vamos lá. Ela perguntou o que que minha filha já sabia, eu falei que ela já sabia bastante coisa. Ela falou, ah, então no caso dela, a gente não vai se preocupar com leitura. No caso dela, a gente vai se preocupar com o quê? A parte de coordenação motora, muita parte de psicomotricidade, sabe? E eu perguntei para ela o que que é isso, é só riscar o chão, né? Porque assim, é uma coisa assim que a gente não tem muito conhecimento, né? A gente escuta falar, mas não conhece tanto. E ela teve paciência, ela explicou. Aí tudo bem, cheguei em casa, peguei minha filha e falei, vamos conhecer uma escola. Eu já tinha ido em todas as outras, mas não tinha levado ela em nenhuma. E aí eu a levei nessa escola e falei assim, olha ali, tantas criancinhas. Olha, o uniforme delas é dessa cor, você acha bonitinho? Sabe? E aí a professora chegou e falou, olha, seja bem-vinda, as crianças já quiseram brincar com ela. Na época minha filha era muito tímida, ela não quis. Mas hoje em dia ela adora a escola, então foi bem fácil para mim colocar a Luana, né? Que ela, assim, ela nem tem medo de ir para a escola, porque a irmã já está lá, então facilitou bastante. Então, o que eu acho importante, quando você vai conhecer uma escola, você primeiro tem que ver a casa de higiene, segurança, você realmente tem que observar tudo, sabe? E você, imagina você, se coloca no lugar da criança, imagina assim, será que eu ia gostar de estudar aqui? Se você sentir que você gostaria de estudar lá, pode ter certeza que é um bom caminho. Caminho já para você colocar seu filho. Verdade, são dicas bem interessantes. E também essa questão de acolhimento, falando do lado da escola, é muito importante realmente que as crianças conheçam a todos os funcionários. Se for uma escola pequena, é muito interessante que essas crianças conheçam aos funcionários por nome. Então, eles saibam o nome de cada funcionário. Esse negócio de falar, o tio, a tia, não. Por nome. Até mesmo por uma questão de proteção para a própria criança. Ela tem que saber identificar cada funcionário da escola. É importante também vocês observarem, como já mencionado, como as professoras agem, né, com essas crianças que estão ali, qual foi como assim, o acolhimento, né, fazer esse tour pela escola, conhecer um pouco a respeito da escola, para que, assim, você se sinta segura quanto ao local que o seu filho ou a sua filha irá estudar, até mesmo para ele se sentir, assim, bem à vontade, bem acolhido no local da escola, onde eles vão, assim, estar estudando. Vocês têm mais alguma dica, alguma coisa? Ou é isso mesmo? Eu Cida? posso falar uma coisa, tipo assim, eu acho interessante também, primeiro, a mãe ir sozinha, por exemplo, com a criança, sozinha para ver o local. E depois, se ela gostou realmente daquela escola, ela pode levar a criança, igual a Priscila falou. Porque a criança, se ela gostar geralmente, aquelas que gostam, elas ficam na escola, sabe? Dificilmente nas escolas que eu trabalhei, as crianças que gostaram, todas, a maioria que gostou, elas voltaram, entendeu? Porque elas se sentiram acolhidas, tanto pelas crianças quanto pelas professoras, os auxiliares. Então, realmente, é interessante. Primeiro, como a Priscila falou mesmo, você pesquisar bem, igual ela pesquisou, super, super bem mesmo. E aí, depois, realmente, escolhidas as escolas, aí viu as que você mais gostou e, de repente, você vai e leva seu filho naquelas que você mais gostou. E aquelas que você se interessou, você leva e depois você vê qual que... De repente, ele mesmo escolhe a escola, sabe? E ele gosta. E aí é uma coisa que ele mesmo quis ficar, porque é bem interessante, porque quando a criança vai conhecer a escola, ela brinca, às vezes ela pode chegar, se ela chegar na hora do lanche, às vezes é oferecido um lanchinho para ela, sabe? E é interessante, até para ela se sentir mais acolhida mesmo. Então, ela pode chegar numa hora que está fazendo hora da leitura, uma rodinha de conversa, então ela vai sentar, vai ouvir uma história. Então, é bem interessante. Então,
Quando a criança vai, e se ela gosta, já é um bom parâmetro, assim, para você falar assim, ó, eu acho que é essa escola que eu vou deixar meu filho. Exatamente isso. Então, essas foram as dicas de hoje, sobre o acolhimento, ou até mesmo dicas, sugestões de como você pode escolher a escola para o seu filho. Se gostou, deixe um like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.